Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que a nossa casa já retornou os trabalhos doutrinários, sempre às segundas-feiras, das 19 às 20h30, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudo, este grupo aqui, o GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas, também já retornou de forma presencial às quartas-feiras, às 19 horas. Então, nós estamos em dois formatos do trabalho, presencial na nossa instituição e aqui com vocês, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós já alcançamos a pergunta número 142 na semana anterior, do livro segundo. Então, nós estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. Estamos no item que trata sobre a alma. E até a semana anterior, na pergunta 142. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 143. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa aí vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, a pergunta de Kardec, pergunta número 143, do capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, do item Alma. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma forma? Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma forma. Porque cada um dá uma definição e às vezes essas definições têm algumas diferenças. É isso que Kardec está perguntando aos espíritos. E os espíritos respondem: os espíritos não são todos igualmente esclarecidos nessas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças. Há também os espíritos pseudo-sábios que usam de subterfúgios e manipulam as palavras para se imporem, como acontece entre os homens encarnados. Também os espíritos esclarecidos podem se exprimir com termos diferentes que têm, no fundo, o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a sua linguagem humana é insuficiente para esclarecer. Há, então, necessidade de figuras e de comparações tomadas como realidade. Vamos lá a essa resposta dos espíritos. Quando Kardec pergunta, porque quando a gente pergunta aos espíritos o que é a alma, espíritos diferentes dão definições diferentes.
porque todos não dão a mesma definição. E os espíritos nos chamam a atenção que os espíritos não sabem de tudo. Todos os espíritos não sabem de todas as coisas. Então, eles dizem que nem todos os espíritos estão no mesmo grau de conhecimento. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos nesta questão. Então, não é porque, quando a gente está falando aqui, e quando Kardec pergunta, ele está se referindo nesse momento aos espíritos desencarnados que responderam essas perguntas. Os espíritos estão dizendo, nem todos os espíritos que responderam, ou os espíritos que responderam, não estavam todos nas mesmas condições de conhecimento, de aprendizado deste assunto. Então, as diferentes definições não é porque a alma tenha, é porque cada um respondeu de acordo com o conhecimento que tinha deste tema. E, continuando, ele diz, há espíritos ainda limitados que não compreendem coisas abstratas. Como aqui, todos os encarnados não estão em igualdade de conhecimentos. Nós temos uma infinidade, porque a gente tem a ideia equivocada de que desencarnou, aí virou espírito, sabe de tudo, tem acesso a qualquer coisa, como se o conhecimento entrasse, ou o fato de estar numa dimensão diferente passasse a saber de todas as coisas. Não, independente da dimensão em que o espírito esteja, ele vai ter o conhecimento até onde ele conquistou no seu desenvolvimento enquanto espírito, até onde a sua consciência conseguiu adquirir a ampliação de consciência, até onde ela se deu, e não porque se tornou desencarnado ou não está na dimensão da matéria, está na dimensão espiritual, vai poder responder a qualquer coisa. E nós temos essa ideia equivocada, que os espíritos que não estão na mesma dimensão que a nossa podem resolver qualquer coisa. A gente fica daqui pedindo aos seres, às pessoas que são os nossos parentes, os nossos entes queridos, amigos que desencarnaram, que resolvam, me ajudem. Como assim? Eles vão ajudar na medida que eles ajudavam enquanto estavam aqui. Porque não passou para outra dimensão, passou a ter poderes especiais, conhecimentos especiais. Não. Nós continuamos exatamente onde nós estamos. Porque onde nós estamos é fruto do que nós conquistamos no nosso desenvolvimento enquanto espírito imortal. Então, os espíritos estão dizendo aqui. Então, alguns que responderam eram limitados quanto a essas questões. O conhecimento era restrito. Então, falaram daquilo até onde sabiam, mas não podiam aprofundar porque não tinham esse conhecimento. Chama a atenção, continuando os espíritos, tá? Com crianças, ainda estão em desenvolvimento. A gente não vai pedir que uma criança pequena, que uma criança que está iniciando o seu aprendizado na escola, a gente não vai perguntar e nem querer que ela tenha conhecimentos que ela só vai adquirir muito mais na frente, quando ela for galgando cada série. Então ele diz, são como crianças, responderam até onde sabiam, até onde conheciam. Continuando, os espíritos ainda tem aqueles que são os pseudo-sábios. A gente viu lá na escala espírita, na terceira ordem dos espíritos inferiores, que tem os pseudo-sábios, aqueles que
dizem saber ou deter conhecimento quando na verdade não tem. Querem mostrar que têm conhecimento de coisas que desconhecem, que o seu conhecimento vai muito além do que na realidade são. Que aí ele vai dizer que fazem o que essas pessoas para mostrar que sabem o que na verdade não sabem, porque são pseudo-sábios, usam de subterfúgios, manipulam as palavras. E ele vai dizer, não é isso que acontece com os encarnados quando os espíritos estão na dimensão da matéria, não é isso? A gente não tem aquele que diz, fulano sabe tudo. Ó. Tudo ele sabe, tudo ele opina. Ele diz, assim como acontece com os homens encarnados, quando os espíritos estão nessa dimensão também. São aqueles que querem mostrar que sabem muito mais do que o que sabem na realidade. E acabam se equivocando, ou então usando de subterfúgios para que a coisa não fique muito clara. Então, se não fica muito clara, a gente não entende mesmo e deixa para lá. Deve ser alguma coisa que é muito difícil, aí. Então, ele vai dizer, então, esses espíritos também responderam. Espíritos nessa ordem, nessa condição, também responderam perguntas sobre a alma. E aí ele, continuando, os espíritos vão dizer, também os espíritos esclarecidos, ou seja, aqueles que já detêm um conhecimento mais aprofundado sobre o tema e que podem falar com propriedade sobre ele, ele diz, eles podem se exprimir com termos diferentes, mas eles que no fundo vai ter o mesmo valor, a mesma ideia. Ou seja, usam palavras similares para expressar coisas que o nosso vocabulário humano é pobre, como a gente já viu em perguntas anteriores, que às vezes a gente usa uma palavra para definir várias coisas. Então, eles têm que usar de analogias ou de palavras semelhantes para explicar coisas que a própria linguagem nossa ainda não tem um significado, ou que o significado que nós damos a determinadas palavras na nossa linguagem não exprime adequadamente o que eles querem explicar. Então, como é insuficiente para esclarecer ou para traduzir o que esses espíritos, esses que têm o conhecimento, eles usam de termos diferentes, usam de comparações para que nós possamos nos aproximar mais do entendimento daquilo que é. Então, os espíritos todos não definem a alma da mesma forma, porque são espíritos em condições diferentes. Cada um vai definir de acordo com o conhecimento que tem. Então, é a mesma coisa que perguntar a um de nós sobre determinado assunto numa conversa ou numa atividade social que a gente esteja e alguém falar ou nos perguntar, pedir a nossa opinião sobre determinado tema, a gente vai dar a nossa opinião, mas claro que pessoas que se aprofundam sobre o tema, que pesquisam, que se interessam sobre isso, vão falar com muito mais propriedade do que a gente. A gente vai falar uma ideia limitada. Você, eu penso sobre isso assim, ouvi alguma coisa, já pesquisei, vi no jornal, ou nas redes sociais, ou nos meios de comunicação, e eu penso que isso é de tal forma. Mas é limitado. Mas já aquela pessoa que se interessa por este assunto, que se dedica a pesquisar, ou até ter militância em determinados temas, como a gente está vendo hoje em dia, claro que vão falar com muito mais propriedade. E, ao mesmo tempo, também terá aqueles, nesses momentos, em que, embora não saibam muito sobre o assunto, vão querer parecer que sabem
e vão dar opiniões como se fossem verdades absolutas, quando na verdade são apenas as suas ideias sem conhecimento profundo do assunto. Então, esta foi a resposta que os espíritos deram à pergunta número 143, por que a definição de alma tem diferentes, é dada tão diferente por espíritos. Todos os espíritos não dão a mesma resposta. E aí, continuando com a pergunta número 144, Kardec vai dizer: e o que se deve entender por alma do mundo? Que até então a gente já vem com vários conceitos de alma. Lembrando a vocês que na introdução do capítulo dos Espíritos, que é importantíssimo, porque às vezes a gente pula etapa e quer ir logo para as perguntas, começar da número 1 para chegar na questão última, mas a introdução é importantíssima, a gente está sempre voltando para ler, porque tem informações importantes sobre esses temas que são tratados, e o item 2 trata justamente da alma. Então, a gente voltar lá na introdução, quando está aqui no livro 2º, no item da alma, para a gente rever o que a gente já viu lá na introdução que Kardec nos trouxe para facilitar o nosso entendimento. Então, já vimos diversos entendimentos aqui, em contextos diferentes, e agora Kardec traz essa pergunta: e o que se deve entender quando se fala alma do mundo? E os espíritos respondem: é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas os que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem. O significado do vocábulo alma é tão amplo que cada um a interpreta de acordo com seus conceitos e fantasias. Tem-se, por vezes, atribuído uma alma à terra, mas por isso se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as ações de todos quando são ouvidos, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus na terra. Então, pergunta 144. A gente ouve, hoje em dia, né, ouve muito isso sobre a alma da Terra. O planeta pede auxílio, o planeta grita, como se o mundo tivesse uma alma. Aí os espíritos vão dizer: este conceito pode ser entendido como o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Ou seja, é do princípio do Criador de onde tudo vai surgir. Mas ele imediatamente vai esclarecer. Continuando. Mas aqueles que se utilizam deste conceito, as pessoas que usam a alma do mundo, alma mundi, não se compreendem, porque cada um que utiliza essa ideia, utiliza de uma forma diferente. Volta os espíritos, então, eles vão dizer o significado do vocábulo da palavra alma é tão amplo que cada um a interpreta de acordo com seus conceitos e fantasias. Então, vai ter aquele que vai achar que alma é uma assombração, que alma é o espírito de uma pessoa que morreu e que vive vagando, alma mal assombrada. Então, ele vai dizer, esta palavra, este vocábulo é tão amplo o seu significado que abrange diversos conceitos e fantasias.
de acordo com aquele que está interpretando, porque vai estar interpretando de acordo com os seus conteúdos, com os seus conhecimentos adquiridos até ali, com o conceito que foi formado a partir de tudo que ouviu, vivenciou, pesquisou, teve acesso a informações. E aí, continuando, os espíritos vai dizer, então, tem-se por vezes atribuído uma alma à Terra, mas por isso se deve entender como, se a gente quiser pensar a alma da Terra como de atuando e agindo para que as coisas aconteçam, os espíritos podem dizer, vocês podem entender como os diversos espíritos que já estão numa condição diferenciada de evolução. Então, são aqueles espíritos que estão da segunda classe para cima, para a primeira classe única, em que dirigem as suas ações para o bem e cuidam do planeta e dos espíritos que são vinculados a esse planeta, independente da dimensão em que estejam, dimensão material ou dimensão espiritual. Então, seriam os espíritos que são responsáveis em conduzir, auxiliar o desenvolvimento do mundo, do planeta, do orbe, nas diversas dimensões, tanto material quanto espiritual. Então, se chamam os governadores, né, que a gente tem como governador maior o nosso amado Senhor Jesus, que tem esse título de governador do planeta Terra, ou seja, responsável, que no livro do Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que ele já estava cuidando do planeta lá na formaçãozinha, quando começou ele com uma equipe de espíritos. Então, os espíritos podem dizer, vocês podem imaginar como a alma da Terra, esse grupo de espíritos que já tem condições de gerir isso, de conduzir, de auxiliar a criação de mundos e dos seres que habitarão esses mundos. E, fechando, eles dizem, de certa maneira, é como se dizer que são os lugares tenentes de Deus na Terra, ou seja, os representantes do Criador que conduzem o processo, porque os mundos também evoluem, porque tudo na criação evolui. Então, nós vamos ficar por aqui hoje com a pergunta 144 e na semana seguinte nós damos prosseguimento com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, no item da alma. Semana que vem, damos prosseguimento ao nosso estudo e vamos continuar lá com a pergunta número 145. Lembrando a vocês que o trabalho da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, sempre as doutrinárias, às segundas-feiras, e este mês de agosto, a nossa casa é o mês de aniversário da nossa instituição. No dia 10 de agosto, especificamente, então todas as doutrinárias desse mês de agosto é de celebração do aniversário da nossa casa Escola Espírita Francisco Xavier. E aqueles que quiserem aparecer das 19h30 às 20h30 para comemorar nesse mês de agosto, para comemorar conosco, ok? E quarta-feira, sempre às 19 horas, nós estamos aqui através do canal e na instituição de forma presencial. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado.
que o teu amor continue guiando os nossos corações. Que a tua paz, a tua serenidade, a tua harmonia, que o teu infinito amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Queria aqui, antes de finalizar, agradecer a todos aqueles que mandaram mensagens carinhosas, que minha mãe retornou ao plano espiritual, e deixar uma saudação para ela, que amou muito e é muito amada. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.